signo artístico é a mais alta sofisticação do pensamento. A pergunta é, quantos autores, quantos artistas de fato vocês conheceram na vida? Porque o artista tem que pensar. Pro Proust, vamos seguir esse critério do Proust. Tem que pensar, e não basta pensar. Ele tem que criar algo raro e extraordinário. A arte trabalha com raro e extraordinário. Esses artistas que vocês veem na televisão, no rádio, eles são o que eu chamo de entertainers. Trabalham com entretenimento. É qualquer coisa. Não tem problema nenhum, vocês são entreteners. Desde que você diga que é. Não finja que é um artista. Porque é gostoso de ser artista, né? Posso usar óculos escuros, posso uma estreia, mas trabalhar numa obra, perder a noite, acordar no meio da noite para criar algo, viver em função disso, como Proust, Kafka, Beckett. O Beckett é uma pessoa interessantíssima. Ele criou uma figura chamada Eu Larval, esperando Godot, uma obra dele. O que ele fala? Basicamente, dois ou três mendigos estão esperando Godot. Aí não é dito no livro quem é Godot. Aí vocês interpretam como quiserem. E o Godot nunca aparece. Aí o Beckett diz, brilhante, se nós não pensarmos, nós vamos passar a nossa vida esperando Godot. O Salvador, né? Vamos esperar alguém aparecer aí para resolver tudo. Deus ex machina, aquela figura do teatro grego, tinha um problema importante, vinha ele, o Deus, e resolveu. Afrodite parou aqui, resolveu o problema. Só que a gente trabalha no capitalismo. Não tem nenhum salvador, posso garantir para você. A única salvação, Proust disse isso, é pelo pensamento. Porque o pensamento é o elemento genealógico da liberdade. Começou a pensar, você começou a ser mais livre. E aqui eu vou citar Spinoza, que eu diria que é um dos maiores pensadores da humanidade, do século XVII, que ele disse. Escreveu um livro chamado Ética. Nesse livro, o Spinoza tem uma missão muito importante. Ele diz que ética são modos de vida. Outra coisa que ninguém entende, diferente de moral e ética. Esqueçam essa baboseira que vocês aprenderam de que ética é um princípio legal. Nada disso. Moral, regra de conduta. Ética, novos modos de vida. Você quer ser ético? Crie modos de vida originais. Seja na sua vida, seja na sua arte, no seu trabalho, no que você se propõe a fazer. Segundos, página 8. Então, vou só terminar com a teoria das faculdades, dizendo o seguinte. Eu vou começar a próxima parte com o mal radical. O que é o mal radical? A literatura, ela é uma prática que poucos homens entendem o que está acontecendo realmente. E eu diria que o Pynchon, eu escolhi o Pynchon e o Deleuze porque eles têm uma coisa comum. O Deleuze tem um livro chamado A Literatura e a Vida. Ele busca uma salvação pela literatura. Bom, jamais devemos confundir desejo com prazer. Hein? Quando eu digo que é salvação, as pessoas podem confundir. O Foucault tem uma série, uma história interessante quando o Foucault diz para o Deleuze, o que você chama de desejo, eu chamo de princípio de prazer. Ele fala assim, de modo nenhum. Desejo é algo natural, o princípio do prazer é algo psicológico. O Deleuze não trabalha com psicologia. Eu queria antes contar uma história interessante do Heidegger aqui, antes de terminar, que é um belo dia, um palestrante estava dando uma palestra sobre Heidegger. Isso aconteceu na Alemanha. Aí tinha um capial sentado na primeira cadeira, batendo palma para toda vez que o palestrante falava alguma coisa interessante. Ele falava assim, não, porque o Dazai, segundo o Heidegger, ele batia a palma. Aí o cara foi ficando incomodado, né? Pô, o que o cara tá falando? Não, porque o Clareira do Ser, aí ele batia a palma. Aí ele falava assim, não, porque o ser trabalha na errância, o ente no equívoco, aí ele batia a palma. No final da palestra, esse capial veio falar com ele, pô, parabéns, é a melhor palestra que eu já vi sobre o pensamento do Heidegger. Ele, obrigado. Aí virou, quem é esse idiota aí que durante toda a palestra bateu palma? O Heidegger. Essa história é real aí. O Heidegger é do interior da Freiburg, do interior da Alemanha, era o próprio Heidegger.
assistindo. Ele elogiou o palestrante e o cara, quem é esse idiota? O palestrante não sabia nem que era um cara. Não? Quem é esse idiota que tá batendo pau toda vez? Então, vocês verem o que é que acontece com a vaidade. Teoria das faculdades. Eu queria que vocês pegassem isso dessa primeira parte, porque a segunda eu vou entrar com o mal radical. O que é o mal radical? A literatura, surgiu na humanidade uma prática chamada maniqueísmo. Maniqueísmo é confrontar o bem com o mal. Vocês já devem ter ouvido falar disso. Um grupo de homens criou um termo chamado gnose. Gnose em grego quer dizer conhecimento. Eles diziam que tem um anjo caído na história do pensamento religioso. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Lúcifer. E teria sido expulso do paraíso. Os gnósticos pegam essa história e criam uma figura chamada o Deus dos puros espíritos, de um lado, e o demiurgo, de outro. O demiurgo em grego quer dizer artesão, mas não é o mesmo demiurgo que eu estou falando. O demiurgo ele diz que é um Deus mau, Deus criador do mundo, do homem e do sofrimento, porque toda a criação implica sofrimento. Os gnósticos. O Deus dos puros espíritos, então, ficaria refém do que esse demiurgo, criador do mundo, faria com o mundo. Qual a arma que ele usaria segundo os gnósticos? Mandar o filho dele, Cristo, para salvar a humanidade. E, inclusive, a gente vendo Cristo por esse lado, fica muito mais interessante. Pensar ele como filho do Deus dos puros espíritos. Só que acontece um problema, o demiurgo não tem nenhuma pena do Cristo. Né? Você sabe o que aconteceu. Porque ele é mau. E o mundo governado pelo demiurgo é um mundo no mal radical. Tem um pensador chamado Marquês de Sade. Ele baseia toda a obra dele na figura do mal radical. Inclusive, tem o texto do Lacan sobre Kant e Sade e Kant. O que o Marquês de Sade faz? Nas obras dele, muitos acham pornográfico. Não é pornográfico, é erótico. Ele ataca a pureza e a ingenuidade. Aí muitos vão falar, então ele trabalha a favor do demiurgo? Não. A surpresa do Marquês de Sade é que ele, através da literatura, ele bate no Deus desse demiurgo, quebrando a pureza. Ele usa uma lógica da inversão. Já que o demiurgo quer causar sofrimento, eu vou causar sofrimento ao que ele mais aprecia. Entende? Você lendo o Marquês de Sade com essa cabeça, você vai ver que ele é um dos maiores pensadores de todos os tempos. Você lendo ele como um mero cara que escreve sobre o erotismo, você vai achar que ele é um autor comum. Por isso que a gente tem que entender o que está acontecendo quando a gente vê um filme, quando a gente lê um livro. Quanto tempo aí? Acabou. 9 horas. Acabou, né? 9 horas. Eu vou usar esse link do Mal Radical para iniciar sobre a outra parte sobre o Deleuze e vou terminar no pitch. Vamos ver se vamos. Já quer aqui, pai? 9 horas? Só contar uma historinha rapidinho. Vocês aguentam mais uma historinha? Vamos dizer assim. O Bartleby. Não, primeiro eu vou resumir a arte do século XX. Cara, era cheio de mar, né? Não é melhor você continuar depois do link? Então, rapidinho. O que acontece em 1905 na arte moderna? Kandinsky, Mondrian, eles criam uma figura chamada mundo abstrato. Eles quebram a figura. Tudo isso tem link com o que eu estou falando. Não é viagem, não. Depois, a segunda grande revolução artística do século XX. Expressionismo abstrato. Quem é o pai da criação? Pollock. Pollock abandona o cavalete, pinta no chão. O que ele está fazendo com isso? Dripping, gotejamento, ele trabalha com outro tipo de técnica, pincel sem tocar na tela. Ele abandonou a figura. Abandonou o mundo da representação.
Olha o que eu estou falando. Tem a ver com o que o Deleuze criticou de psicologia. Terceira grande revolução é a mais interessante, figural. Jean-François Lyotard lança um livro chamado Discurso e Figura. Nesse livro, ele diz o seguinte: antes da figura, figurativa, o mundo... Como é que a pintura até o começo do século XX? Você pinta uma natureza morta, só existe isso. Pinta uma pessoa, você está trabalhando com formas. No século XX, você começa a trabalhar com forças. Pensamento com forças é 100 vezes mais potente que o pensamento com formas. O Deleuze pega essa figura do figural e diz o seguinte: o Francis Bacon retomou a arte egípcia. Você se lembra como é a arte egípcia? Bidimensional. Não tem perspectiva nenhuma. A perspectiva é uma ilusão. É a ilusão do mundo tridimensional. Só que o figural, que o Deleuze chama de figura, eu vou chamar de figural para facilitar em confrontação com o figurativo. Você está três pintores figurais. Só tem 3. Ergon Schiele, Lucian Freud. Lucian Freud é neto ou bisneto do Freud. E Francis Bacon. O Francis Bacon diz: sabe por que uma pessoa comum não consegue pintar, desenhar nada? Olha a ideia do cara. Ela está cheia de clichês na cabeça dela. Opiniões sobre o mundo, verdades que foram ditas. Ele fala assim: o artista tem que trabalhar no pensamento sem imagem. E o que é pensamento sem imagem? É você, ao mesmo tempo que você coloca o carro para funcionar, você cria o carro ao mesmo tempo que está andando com o carro. É algo trabalhar com a esfera do inédito. Não é no mundo da representação. Isso aí a gente deixa para quem trabalha na Globo. Daniel. Quem quer ser original trabalha com inédito. Só fechar aqui. O que a arte egípcia inovou? Uma figura chamada apitô. Apitô em grego quer dizer tocar. O Deleuze criou ele chamou de arte áptica. Quer dizer o quê? É arte que os olhos tocam a pintura. Quando você olha o quadro do Francis Bacon, parece que a figura que está desenhada, que está pintada, parece que vai sair da tela e te encontrar. É uma tela toda preta, fundo negro. Inclusive a Margaret Thatcher passou por uma obra do Francis Bacon e falou: quem é esse homem que pinta as figuras horríveis? Que bom pra gente, né? A Margaret Thatcher odiou porque é coisa boa. E o Francis Bacon criou esse avanço na arte. E eu vou dizer para vocês, tirando esses 3 movimentos que eu falei, eu posso citar aqui o Duchamp também, que é o Ready-Made, que ele quebra ele coloca uma latrina no museu de arte, aquela história toda. Nada mais quebrou a representação do século XX. Aí vocês vão perguntar: e o surrealismo? O surrealismo ainda está a um prolongamento do realismo. Então eu vou fechar com essa história do Francis Bacon. Eu vou retomar com o Mal Radical, do Marquês de Sade. E aí nós vamos começar a trabalhar com as grandes questões. As grandes questões vão ser colocadas. Eu quero que pelo menos vocês saiam dessa palestra. Aliás, sabe o que quer dizer palestra? Palaestra. Uma casa grega onde eles lutavam Pancrácio. Pancrácio, pan tudo, Kratos força, o poder, quer dizer todos os poderes. O Platão lutava Pancrácio. É uma espécie de boxe primitivo, luta livre, que há uma confrontação de quem está falando aqui com o público. Eu até gostaria mais da participação de vocês, mas na segunda parte eu vou deixar mais aberto, porque a palestra não tem que ser monólogo, ela tem que ter um efeito do público. Eu já cansei um livro sobre o espectador emancipado. A gente tem que ter esse retorno de vocês. Vou dar pausa aqui. Valeu.
Volta que horas? Acho que